Nós temos um projeto de lei que autoriza o pagamento da revisão da vida toda. Pessoal, nos últimos dias eu recebi alguns pedidos de aposentados, né, que estão aí diante da aparente desistência do ministro Alexandre de Moraes em relação à revisão da vida toda, para que eu comentasse, né, a existência deste projeto de lei, quais são as possibilidades, né, de nós termos realmente uma lei autorizando o pagamento da revisão da vida toda, inclusive com os atrasados. E também o segundo ponto, né, que eu recebi alguns pedidos para que eu comentasse o voto do ministro Cristiano Zanin. É um voto que lá atrás prejudicava muito os aposentados, né, porque ele queria anular todo o julgamento e devolver para o STJ. Né, e, alternativamente, ele propôs o pagamento da revisão da vida toda a partir de 2022. Na época, isso cortava muito as parcelas atrasadas. Só que hoje, né, nós estamos aí em maio de 2025, né, poderia ser uma boa possibilidade. Alguns aposentados viram em outros locais, né, a possibilidade de ter uma reviravolta a partir do voto do ministro Cristiano Zanin e pediram, né, para eu analisar. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com o voto do ministro Cristiano Zanin. Vocês já estão vendo aí na tela. Vamos aqui direto, né, para a parte que nos interessa. Olha só, o ministro Cristiano Zanin, na época, divergiu do relator, Alexandre de Moraes, né, e propôs o seguinte. Primeiro ponto, sanar a omissão quanto à violação ao artigo 97 da Constituição da República, né, aderindo assim aos votos dos ministros Gilmar Mendes, Fux, Barroso, Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer, olha só, a nulidade do acórdão proferido pela colenda primeira sessão, desculpe, do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela corte, ou seja, ele estava querendo anular tudo, né, para que fosse realizado um novo julgamento, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Ele falou o seguinte, caso, né, eu esteja vencido, ninguém concorde comigo, eu estou propondo, né, o ponto 2 aqui, ó, por razão de segurança jurídica, né, na esteira dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, modular os efeitos da decisão, atribuindo efeitos, olha só, ex nunc, daqui para frente, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja 13 de dezembro de 2022. Aqui era horrível. Por quê? O aposentado praticamente não teria atrasados. Mas veja, as parcelas foram vencendo, né, desde a data proposta aqui pelo ministro Cristiano Zanin, 2022 para cá. Então, olha só, dezembro de 2023, dezembro de 2024, e nós já estamos em maio de 2025. Ou seja, nós temos parcelas atrasadas, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extintos, rescisão das decisões transitadas em julgado, certo? E C, revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se, por consequência, o pagamento de parcelas pretéritas. Ou seja, pessoal, na época, não era uma coisa boa. Não era. Mas, né, se o voto do ministro Cristiano Zanin passasse, né, seja para anular e devolver para o STJ e ter um novo julgamento, porque o STJ deu ganho de causa para o aposentado em 2019, ou o ponto B, né, que seria melhor ainda, porque nós teríamos a revisão da renda mensal inicial, do mês a mês, muitos aposentados passariam de um salário mínimo para o teto, ou perto disso, e ainda teríamos um pouco de parcelas atrasadas. Então seria legal. Agora, pessoal, vou dar a minha opinião com base na minha visão jurídica. Diante da desistência do relator, né, para mim é o ponto principal. Se Alexandre de Moraes não tivesse desistido, e o voto que ele deu na reclamação constitucional, na minha visão, é sim uma desistência, eu sempre aqui defendi Alexandre de Moraes, sempre depositei muitas esperanças, né, no pensamento dele, na resiliência, principalmente porque o Edson Fachin estava ali também ao lado dele o tempo inteiro, a ministra Carmen Lúcia, né, e o próprio André Mendonça. O André Mendonça, né, ele estava votando ali com base no direito, ele pode ser contrário à tese da revisão da vida toda, né, mas ele estava aplicando o direito. Mas com base na desistência, né, a não ser que dê um revertério que ninguém está prevendo, e dia 28, Alexandre de Moraes acorde pensando que ele ainda deve defender a revisão da vida toda. Isso pode acontecer? Pode. Ele pode dar um revertério. Ah, não, pensei melhor,
estou vendo aqui uma chance de modular positivamente, eu vou tentar modular. Não é o que eu acredito hoje, com base no voto que ele deu, certo? Eu sempre vou pelos indícios, né? O que que aprova, o que está escrito, o que que a pessoa está escrevendo e o que que a pessoa está falando. Neste momento, né, eu não acredito que Alexandre de Moraes vá defender a revisão da vida toda no dia 28. Espero muito, né, que ele acorde com uma disposição, né, diferente, uma energia diferente. Mas, se assim não for, como os votos são zerados, exceto o da ministra Rosa Weber, o ministro Cristiano Zanin, logicamente, pode redigir um novo voto, né, esquecendo estes dois pontos que ele trouxe, né, e que já teriam a adesão ali de Barroso, Gilmar Mendes, Fux, né, o próprio Dias Toffoli, né, todo mundo iria aderir ao que o ministro Cristiano Zanin propôs, né, ele pode fazer um novo voto, né, e simplesmente nós não termos nenhum tipo, né, de vantagem para os aposentados no dia 28. Isso pode acontecer, tá bom? E é o que eu acredito que hoje vai acontecer. Né? No dia 28, a não ser que alguma coisa de diferente aconteça, né, eu não acredito que nós teremos. Assim, vamos lá. Alexandre de Moraes desistiu. O Edson Fachin pode tentar puxar a bandeira da revisão da vida toda? Pode. Pode, é algo que a gente não está cogitando, né, mas pode acontecer. A própria ministra Carmen Lúcia. Não acredito que o ministro André Mendonça fosse levantar essa bandeira, né, o único ali sozinho, se ele não tiver alguém puxando primeiro, tá bom? Então, assim, em relação ao voto do ministro Cristiano Zanin, eu acredito que ele vai escrever um novo voto. Ele não vai manter este voto que a gente viu aqui agora. Agora vamos falar sobre o projeto de lei. Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. Projeto de Lei 1460 de 2023. Quem está aqui no canal há mais tempo sabe, né, que eu gravei um vídeo falando que eu só iria comentar sobre este projeto de lei quando eu não visualizasse, né, uma chance de vitória dentro do julgamento da revisão da vida toda. Muitas pessoas queriam, né, doutor, fale sobre o projeto de lei, a gente tem uma chance, a gente tem uma esperança, né? Será que mesmo com um julgamento negativo pelo STF, a lei, né, pode autorizar o pagamento? Então vamos aqui, pessoal, analisar este PL. Veja bem, qual é o objetivo? O objetivo é autorizar a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior à vigência da Lei nº 9.876, de 99, e o pagamento, olha só, dos valores atrasados. Então é um PL que autoriza a revisão da vida toda e ainda determina o pagamento das parcelas atrasadas, certo? É um projeto de 2023, certo? E eu vou comentar os 3 primeiros artigos, para o vídeo não ficar tão longo. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica autorizada, nos termos desta lei, a revisão dos benefícios mantidos pelo INSS, concedidos com data de início posterior a 26 de novembro de 1999, e cujos requisitos para concessão de aposentadoria ou pensão tenham sido implementados até 13 de novembro de 2019, em cujo cálculo da renda mensal inicial tenha sido aplicado o disposto no artigo 3º da Lei 9.876, certo? Artigo 2º. A revisão de que trata o artigo 1º será efetuada mediante requerimento do beneficiário de aposentadoria ou pensão para fins da inclusão no cálculo do salário de benefício dos salários de contribuição anteriores a julho de 94. O que é isso daqui? Revisão da vida toda, independentemente da data de início do benefício, não se aplicando ao requerimento o disposto no caput do artigo 103 da Lei 8.213. Parágrafo único. O valor resultante da revisão será aplicado a partir da data do pedido de revisão ao benefício em manutenção, quando resultar em valor superior ao que tenha sido atribuído. O que é que o projeto está dizendo aqui? Se o aposentado, né, fizer o pedido de revisão e o valor for inferior, ele não vai ser prejudicado. O INSS não vai encontrar um valor menor do que ele já está recebendo e vai diminuir a aposentadoria dele. Ele só iria aplicar a revisão caso a renda mensal inicial fosse maior. Artigo 3º, isso daqui é muito importante.
terão direito à revisão os segurados ou seus dependentes, beneficiados do regime geral de previdência social, que se enquadrem no disposto no artigo 1º desta lei e venham afirmar, em até 12 meses a contar da data de vigência desta lei, o termo de acordo. Então, o artigo 3º, né, ele determina, né, que o aposentado vai ter direito, se ele assinar o acordo, em até 12 meses a contar da data de vigência desta lei, na forma do anexo 1 desta lei, ou caso tenham ajuizado, olha só, ação até a data de entrada em vigor desta lei, cujo objeto seja a revisão referida no artigo 1º desta lei. O termo de transação judicial, na forma do anexo 2 desta lei. Então, veja, os 3 primeiros artigos, eles são bem claros. Eles trazem, né, os aposentados que vão ter direito, qual a forma, certo, de pedir a revisão e o que o aposentado precisa fazer. É que aderir, assinar o termo de acordo no prazo máximo de 12 meses a partir da vigência dessa lei, ou, caso ele tenha uma ação judicial, né, ele também pode transacionar, ou seja, fazer um acordo com o INSS. É um projeto de lei extenso, longo, né, que a gente pode analisar artigo por artigo. Na teoria, ele é muito bom. E agora, o que falta? Vou te mostrar aqui, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, o que falta para este projeto virar efetivamente uma lei. Acompanhe comigo. Estamos aqui no site do Senado, observando a tramitação do PL 1460. Olha só, assunto, né, política social, previdência social, regime geral de previdência social. Ementa autoriza a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior à vigência da Lei 9.876, certo, de 99, e o pagamento dos valores atrasados, nas condições que especifica. Olha só, tramitação. Desde o dia 28 de março de 2023, ele está aguardando despacho. É a situação dele. Por quê? Vocês estão vendo aqui a participação popular? Você pode votar. Você apoia este projeto ou você não apoia? Apenas 2.339 votos apoiando este projeto de lei. 32 votos contrários. O que falta? Apoio, força política. Vejam que o projeto existe. Alguém parou para fazer um projeto de lei que autoriza o pagamento da revisão da vida toda. Só que ele chega, né, para tramitar e ele não tem apoio, né, nem dos aposentados. 2.339 votos. Isso daqui vai fazer este projeto andar? Logicamente não. Então o governo, né, o Congresso, deixa o projeto lá parado, engavetado. Vocês viram que, em relação à fraude no INSS, o escândalo dos descontos, né, houve uma mobilização, né, tomou a mídia, saiu no Jornal Nacional, saiu em tudo quanto é lugar. O governo recuou, né, ficou ali contra a parede, porque teve uma repercussão maciça. Agora, quando nem os aposentados votam a favor do projeto de lei, fica muito difícil as coisas andarem. O projeto existe, na minha visão jurídica, ele é bem feito, só que hoje ele não conta com o apoio, né, para ser aprovado no Congresso Nacional. E poderia sim ser a última esperança dos aposentados na revisão da vida toda, porque independente, né, do julgamento no Supremo Tribunal Federal, logicamente uma lei, né, tem que ser obedecida, pelo menos na teoria, pelo Supremo Tribunal Federal. A lei se sobreporia, né, ao julgamento que está acontecendo no STF, tá bom? Vamos acompanhar este projeto de lei aqui. Hoje, vocês viram ali que a situação dele, né, é aguardando o despacho, não andou, mas vamos ver, né, se de alguma forma a gente consegue ter uma força política para fazer este projeto andar, porque aí sim nós teríamos o pagamento da revisão da vida toda. E se você se aposentou há menos de 10 anos, né, e quer fazer a revisão do direito adquirido, não depende, né, do STF, é uma revisão de aposentadoria, né, que pode sim aumentar o valor da sua renda mensal inicial. Eu vou deixar o link aí, tá bom? Na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. As vagas estão abertas, pessoal, para maio e junho. Um abraço e até a próxima. Fui!